Aqui no Ocidente, todas as religiões consideradas cristãs são segundo a Bíblia. Todas, sem nenhuma exceção. Os seus adeptos e simpatizantes consideram a Bíblia como um livro sagrado. Para alguns, escrita por Deus. Para outros, inspirada por Deus. E para outros que fazem uma síntese das duas propostas, o livro contém a palavra de Deus. Todas as religiões que se fundamentam nas Escrituras Sagradas são radicalmente a favor da infalibilidade bíblica, da inerrância dos seus textos, e acreditam convictamente ser um livro sagrado. A Bíblia constitui uma peça intocável no que diz respeito ao seu conteúdo por parte de todos aqueles que seguem os seus ensinamentos. Entretanto, para nós espíritas, para os pesquisadores, não podemos aceitar de maneira alguma a inerrância bíblica e a sua infalibilidade. Também não aceitamos que Deus escreveu a Bíblia, nem que tudo que está ali contém a palavra de Deus. Antes mesmo de adentrar na abordagem de forma mais fecunda, queremos ressaltar que a nossa proposta nesta manhã de hoje não é de desfigurar a Bíblia, nem de tirar da Bíblia o seu grande valor, mas apenas fazer uma reflexão de caráter frio, racional, lógico, científico, sem desfazer o sentido e o valor histórico e profundamente espiritual desse livro. Falar da Bíblia hoje é uma espécie de tabu, porque as pessoas consultam a Bíblia como fosse regra máxima para as suas vidas. Me recordo que tive um amigo que nas vésperas do vestibular, depois da inscrição feita de viajar 300 quilômetros, ele disse: tenho que consultar ao Senhor se devo ou não fazer o vestibular. Ué, mas você não consultou ainda? Não, o testemunho do Senhor tem que ser na hora da prova. Abriu a Bíblia e demorou de levantar a cabeça. Ele queria fazer direito. Não sei que texto ele leu, mas ele levantou os olhos assim, meio triste, e disse: o Senhor não quer que eu faça o vestibular. Eu disse: mas como? Ele disse: está aqui escrito. Não devo contrariar a palavra dele. Ele era protestante. E ele disse: mas por que é que você não consultou antes de pagar a inscrição e viajar 300 quilômetros? E eu me lembrei que teve uma história que eu tinha lido há muito tempo atrás, de um indivíduo que estava sobre profunda estector e desespero, e abriu a Bíblia, e estava escrito. E não aguentando, ele foi e se matou. Eu disse: a Bíblia não pode me dizer para fazer isso, eu já estava pensando em me matar, e como é que fica? Mas ele disse: não, eu li o Velho Testamento pode não estar muito de acordo, eu vou ler, abri o Novo. Quando ele abriu o Novo, caiu em Mateus, que dizia: vai tu, filho, e faz o mesmo. E as pessoas às vezes são tão radicais que não fazem nada sem consultar a palavra do Senhor.
Nós vamos observar que esse tipo de comportamento, sem fazer nenhuma ofensa, de certa forma ele é um tanto fanatizante e alienante. Há uma campanha mundial que diz: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Pessoalmente eu não aconselho ninguém ler a Bíblia se não tiver cultura e maturidade espiritual para isso. Senão você incorre nos dois problemas: fanatização e alienação. A primeira coisa que nós temos que perceber é que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás em línguas mortas, cujo povo não existe para dominar mais o idioma. O Cristo não escreveu nada, nem uma linha. E todas as religiões que seguem a Cristo se fundamentam no que disseram que Jesus disse. E hoje tem a maior confusão em torno do disse-me disse que Jesus disse, mas ninguém sabe se Jesus disse o que disseram realmente que ele disse. Temos mais de 1000 doutrinas, segundo a Bíblia. Mais de 100 religiões que dão uma interpretação bem particular, bem própria. Todas elas dizem que está com absoluta verdade. Cada um traduz algumas passagens segundo os seus conceitos, suas ideias. E tem alguns que são mais alargados e dizem: não devemos nos apegar à letra que mata, mas sim ao Espírito que vivifica. Mas nós observamos que esse Espírito que vivifica também é a conveniência de cada um. A Bíblia é um livro tão frágil de razões lógicas que dá margem a mais de 100 interpretações religiosas diferentes. A última que eu li e me assustei é que um pastor protestante dos Estados Unidos encontrou na Bíblia argumentos para defender a pena de morte, porque disse que isso foi inspirado também por Deus. Nós vamos ver uma coisa muito interessante. Se a Bíblia foi escrita em idiomas mortos, também ela atravessou muitas dificuldades. Jesus falava um dialeto que não era nem a língua na qual disseram o que ele disse, que ele tinha dito. O Velho Testamento contém passagens tão absurdas que Deus não poderia ser Deus para dizer aquelas bobagens. Eu vou ler alguma para vocês, para ver se alguém discorda de mim e me convence do contrário. Por outro lado também, nós vamos encontrar erros históricos, geográficos, erros que tinham que derrogar todas as leis da natureza para que eles fossem verdadeiros. Mas a maioria das pessoas insistem em que a Bíblia é um livro absolutamente infalível. Nada pode ter ali que não esteja errado. Aí o que acontece? Cada um vai interpretando de um jeito, de outro jeito, de outra forma, para justificar, muitas vezes, o injustificável. Em verdade, nós vamos perceber uma coisa: isso aconteceu com todas as religiões. Todos os livros sagrados das grandes religiões sofreram deformações com os séculos. Sofreram adaptações para poder serem conduzidos conforme os interesses pessoais dos homens que instituíram as religiões. Mas vamos fazer uma viagem